Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns produtos que dão para gerar com SRTM, né? Basicamente, como a gente vai fazer aqui o processo de relevo iluminado, vamos dizer assim. O nome dele é High Shield, né? Ou High Shade, e para que eu tenha, vamos dizer assim, essa perspectiva de um relevo iluminado, eu preciso de duas coisas. Eu preciso do azimuth solar, vamos dizer assim, né? O azimuth, eu vou botar a fonte de iluminação em algum lugar, e também preciso da elevação dessa fonte de iluminação, né? Então, basicamente para isso, eu também vou precisar calcular, né? Antigamente a gente precisava calcular o slope e também o aspect. Eram esses dois produtos que eram gerados para que depois entrasse numa fórmula, né, de senos e cossenos, para que eu pudesse extrair, então, uma boa, vamos dizer assim, iluminação desse terreno, né? Então, basicamente, o que eu quero fazer aqui com vocês hoje é isso. É mostrar para vocês, né, um processo, vamos dizer assim, né, de apresentação que eu fui dar uma olhada e eu percebi que tem uma leve diferença do algoritmo que já está pronto dentro do GE e de quando a gente implementa a função de High Shade, né, direto usando essas premissas, tá? Então, no primeiro momento, o que eu quero fazer é basicamente fazer o High Shade, né, como o GE me dá. Então, para isso, eu vou chamar aqui um DEM. Então, vou chamar aqui a variável. Cadê? Vou chamar aqui a variável. Vou dizer que ela é o DEM, tá? E aí, vou passar para ele aqui um image. O DEM, ele é uma imagem só, tá? E aí aqui eu posso procurar o SRTM GL1, se eu não estou enganado, que é o de 30 metros, isso mesmo, tá? Então vou abrir ele aqui, vou copiar aqui, não vou copiar tudo, vou copiar só essa parte, tá? Porque lá eu já tenho, não vou importar. E aí aqui dentro eu vou passar para a gente aqui o SRTM, o DEM, né? O SRTM, o DEM. E aí isso aqui eu já quero ver também para vocês poderem ir acompanhando. Então map, add layer, e a gente vai mandar desenhar o DEM. Aqui eu vou passar para ele, só para a gente escrever mesmo, o DEM. Beleza. E aí vamos ver isso aí, né? Então aqui eu já estou numa área aqui próxima, tá? Ele vem assim, porque precisa ajustar aqui essa configuração, né, da elevação, tá? Elevation. E aí vocês vão ver o DEM. Isso aqui tá para o mundo inteiro, então fica de boa aí para vocês trabalharem, tá? Então, quanto mais branco, né, mais longe, mais perto aqui, mais alto vai estar. Quanto mais preto, mais vai estar próximo aqui dos rios e outras coisas, certo? Beleza, então aqui eu já tenho o DEM. E aí, se eu vier aqui no Docs, né, deixa eu baixar aqui um pouco para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui o raio shade, tá aqui ele, raio shadow aqui, né? O shadow e o shade. Esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, basicamente, olha, o que ele pede é uma imagem, um azimuth, que por default está 270, e uma elevação que por default está 45. Beleza, 45 é uma boa. E aí, então, basta então eu fazer aqui essa entrada, vamos dizer assim, Ctrl C. Vou dizer aqui que eu vou criar uma variável para poder colocar isso aqui lá dentro. Vou chamar isso aqui de raio shade, beleza. Isso aqui eu vou dizer que vai ser igual a terrain shade. E aqui dentro eu vou passar a imagem, o azimuth e a inclinação solar, né? A elevação solar. Então, basicamente, aqui eu vou dar para ele o DEM, o azimuth. Eu vou botar aqui um azimuth. Essa questão do azimuth, ela é bem interessante. Por quê? Porque você vai ter uma esfera, né? Um círculo.
E nesse círculo ele começa ao norte, então norte, sul, leste e oeste, né? E aí eu tenho que posicionar o Sol em algum desses lugares. Dependendo de onde eu coloco o Sol, se no leste ou no oeste, eu posso ter um problema aqui que é a inversão de relevo. Então, onde seria um morro, eu vou ver um vale, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso, né? É uma inversão de relevo do ponto de vista visual, né? O valor lá dentro ele continua o mesmo, mas visualmente aquilo que era para ser um morro parece como se fosse um vale e o que é um vale aparece como se fosse um morro. Então tem alguns problemas nisso aí. Então existem alguns processos que você tem que olhar, aí você vê, coloca um certo azimuth, bota outro, aí vê se mudou, não, eu quero mais aqui. Tem feições que a iluminação precisa ser de uma determinada angulação, tem feições que precisam ser de outra angulação, então você vai ter que olhar cada uma delas até que você defina, não, essa aqui tá boa para o que eu quero olhar, para o que eu quero pegar, tá? Eu vou botar aqui uma angulação, como ele deu 45 na elevação solar, né? Eu vou botar não 45 no azimuth, mas eu quero ficar no primeiro quadrante de azimuth, então de 0 a 90. Então eu vou botar aqui mais ou menos 50, tá? E a elevação, ele já disse lá que era 45, então eu nem preciso pôr nada aqui, já está de boa. E aí eu vou pegar esse DEM aqui, esse Mapped Layer, e vou visualizar aqui, para mim, agora, o raio shade. Beleza, vamos ver se isso aqui funcionou. Vai vir primeiro o DEM. Tá lá ele, vamos tirar, vamos deixar só o raio shade. Beleza, tá aí ele, ó, tá? Então esse aqui é um dos processos. Aí, vocês podem dizer, beleza, tá tranquilo, né? Muito fácil de fazer isso aqui dentro, tá? Posso aqui também dar um custom nele, né? Para melhorar aqui. Isso depois eu posso botar tudo lá dentro do código, ali dentro daquelas chaves, né? Aqui dentro, tá? Então eu coloco mínimo e máximo, aqui eu já tenho o mínimo e máximo dele, de 155 a 211, porém quando eu troco isso aqui de lugar, né, eu tiro dessa visualização e passo para outro lugar, eu posso ter elevações mais altas ou mais baixas, tá? Então vai depender aqui de onde você vai estar olhando. E aí beleza, a gente tendo esse processo aqui, vocês vão ver que quando eu fizer aqui um inspector, ele vai me dar o valor do DEM, né? O valor do DEM aqui, ó, que é a elevação real, né? Elevação realmente no caso, e o high shade aqui com esse valor inteiro, tá saindo um valor inteiro. E geralmente, né, e antigamente, principalmente nos softwares de gel, acho que no Envy e no ArcGIS que a gente fazia isso, lá dentro ele dava como um valor flutuante, um valor que era um valor que variava de 0 a 1, basicamente, tá? E isso era muito por conta de que, como eu estou trabalhando com essa questão de circunferência ou azimuth, angulações e elevações solares dentro dessa abóboda, né, dentro desse, vamos dizer assim, né, a forma geométrica é basicamente isso, é como se fosse um plano e aqui em cima eu tenho uma abóboda. Aqui, ó. Basicamente é isso aqui, né? Então, esquece que isso aqui é uma lâmpada, tá? Esquece que isso aqui é uma lâmpada. E aí é como se aqui, nesse limite, eu tivesse o plano, né? Então, nesse plano aqui é onde eu vou ter o azimuth. Então, esse azimuth ele é cortado assim, né? Eu tenho norte, sul, leste e oeste. E aí eu defini aqui um ângulo para mim, né? De onde o Sol vai estar, qual a posição do Sol. E aí eu preciso definir uma elevação. Então, a elevação é aqui, tá? É assim que eu vou tratar ele em todos os lados, beleza? Então, basicamente é isso aqui, né? Por que eu estava falando disso? Não me lembro. Mas, basicamente, como eu estou trabalhando com essa questão de ângulos e essas elevações, ele geralmente pedia para que eu fizesse isso em radiandos, né? E aí, com a transformação para radiandos, eu teria, então, esses valores variando aí de 0 a 1, mais ou menos, tá? Então, para fazer isso aqui, para fazer esses valores variando, e aí é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, que tem uma leve diferença, então eu vou botar aqui uma divisão. E aqui, então, esse é o método, vamos dizer assim, direto dentro do GE para fazer o high shade. Beleza, ele fez. E tem um método que eu recrio a função high shade, né? Para isso, eu vou criar uma função, function, tá?
E nessa função eu vou chamar primeiro para fazer a conversão para radiandos. Então, radiando, tá? Radiando, beleza. E aí, radiando, tá certo. E aí aqui no radiando ele recebe, não é um igual, ele recebe uma imagem, img, beleza, tá? Quando ele recebe esse img, eu também tenho que passar aqui para ele o que é que vai ser, né, dentro, qual vai ser o retorno disso. Então, return, e o retorno disso vai ser o img, ponto. Aqui eu tenho que fazer uma conversão, né? Então é to float, mas to float, beleza? E depois eu tenho que fazer um multiply, passar aqui para ele o valor, que no caso é um valor de π, né? Então é 3,1415, eu acho que aqui é ponto, 3.14, 1415 92,7, beleza, é por aí. E aqui eu vou fazer um divide, pelo valor dessa abóboda, né? Então, pelo valor dessa circunferência, que no caso é 180 graus, beleza? Então, isso aqui é para fazer a minha conversão para radiando. Tranquilo, tá? Então tá suave, vamos dizer assim, né? E eu vou criar uma outra função, function. Nessa função, eu vou agora chamar ela de highshade. Então, se isso aqui vai ser uma função, eu vou só modificar aqui para não dar problema. E aqui também eu vou modificar para a gente saber que está vindo daqui, tá? Então, eu vou criar essa função highshade, onde ela vai receber. Aqui, ó, se vocês verem, o que é que ela recebe? Recebe uma imagem, o azimuth e a elevação. Então, beleza. Aqui ela também vai receber o den, o azimuth e a elevação. Beleza? Que no caso ali ele chama de elevation mesmo. Beleza. Então, den, azimuth e elevação é o que ele recebe. E aí, agora sim, eu vou começar a brincadeira aqui dentro para estruturar tudinho. Então, eu tenho que criar o slope e o aspect. Tenho que criar uma chamada para o zenith ou para a elevação e uma variável para o azimuth, tá? Então, olha só. Nesse ponto aqui, eu vou criar a variável logo do slope. Nem sei como que se escreve mais isso. Slope. Assim, beleza. Então, aqui, slope. Vou criar aqui, slope vai ser igual. Basicamente, é isso aqui, ó. Tá? Ctrl C. O slope vai ser o terrain.slope e aqui dentro entra o den, né? Eu botei den aqui, ó, a função, e aqui também entra o den. E lá em cima eu já deixei o den, né, para que ele possa entrar em todos esses pontos aqui. Mas eu poderia trocar aqui de den para, sei lá, img ou um den minúsculo, só para saber, né? Ó, aqui é um den minúsculo, tá? Ali em cima, opa, é um den com m. Den com m, senão aqui ele não entra. Opa, den com m, porque lá em cima tá den com m também, tá? Então, eu tenho o azimuth e o elevation, que vão entrar no highshade. Vou criar o slope, terrain, slope, den. Aqui, depois disso, eu vou criar a variável do aspect. Aspect, tá? Então, aspect. Ctrl V, igual. Terrain aspect. Só que aqui eu estou lembrando do seguinte, né? Vai ser o den também. Beleza? E eu estou lembrando que aqui, ó, eu vou ter que puxar essa função radiando para cá para dentro, porque tanto o slope quanto o aspect, eles vão ter que estar convertidos para radiando, tá? Então aqui eu vou só fazer assim, ó, radiando ponto. Não precisa desse espaço. E aqui, radiando ponto, radiando espaço, radiando, acho que é assim, ó.
Radiando é isso aqui. E aí eu tenho que fechar um aqui, senão ele vai ficar dando erro. Ponto e vírgula. Acho que é isso. Então, eu chamo o slope, vai ser igual. Radiando, que é aquela fórmula recebe uma imagem, beleza. A imagem vai ser o slope do DEM e o aspect do DEM dentro do radiando, e depois ele é convertido, passando ali pelo toFloat, multiply e divide. Tranquilo. Aqui eu vou criar mais uma variável, vou chamar essa variável de azimuth. Ele tem por aqui, cadê? É o high shade. Raio shade. Então eu vou criar aqui uma variável chamada azimuth, que vai ser igual a também radiando. Então vai ser o mesmo processo, né? Tenho que converter isso aqui para radiando. E aqui dentro ele recebe uma imagem, então é um ee.image. E dentro desse image eu passo o AZ, que é o que ele vai receber aqui, ó. Depois disso, eu vou criar uma outra variável e vou chamar essa outra variável de elevation. E esse elevation vai ser a mesma história, radiando. Aqui vai ser esse processo, Ctrl V. Só que aqui, em vez de eu passar o AZ, eu vou passar o EL. Daqui de cima, ó. Tá? O EL. Tranquilo? Feito isso aqui, eu vou agora chamar o return, que é onde realmente eu vou colocar toda essa estrutura aí para fazer o processo, como era feito lá dentro do ArcGIS, né? Ou dentro do Envy, ou do Herdaz, ou qualquer lugar onde a gente trabalhasse com DEM, para que ele possa adicionar os senos e cossenos, né? Ele possa adicionar e remover os senos e cossenos de cada um desses dessas quatro imagens, tá? Então, basicamente, eu vou usar a mesma fórmula que está dentro do ArcGIS, tá? Para vocês darem uma olhada. Eu vou deixar aí um link para vocês, onde ele descreve lá essa fórmula todinha, tá? E aqui eu vou seguir olhando ela aqui no outro lado. O site é esse aqui, da Esri, tá? How High Shade Works, tá? E aqui ele vai me dar toda aquela explicação que eu dei ali para vocês. Depois vocês podem dar uma paradinha aí e dar uma lida, mas o que eu estou procurando é justamente isso aqui, ó, tá? Que é essa fórmula aqui, ó. E aqui ele me dá toda a estrutura de como é que ele faz. Então eu só vou inverter aqui, porque eu acho que fica melhor. E aí ele vai me dar lá esse mesmo valor. Então vamos pegar essa fórmula e levar para lá. Bem, aqui dentro eu vou passar então o azimuth. O azimuth vai ser subtraído, subtract, Ctrl/, azimuth subtract, tá? Aqui dentro desse subtract eu vou passar o slope, ou é o aspect? O aspect. Beleza. Feito isso, eu vou encadear para que ele chame o cosseno disso aí, o cosseno, né? Aqui, ali pouco importa onde tu clica, né? Quando tu vai adicionar aqui, ele diz aqui cosseno da imagem, cosseno do arreio. Quando tu põe o cosseno da imagem ou o cosseno do arreio e passa para ele uma imagem, ele entende que é o outro, tá? A construção é diferente aqui, né? Ele está pedindo um arreio, aqui ele está pedindo uma imagem. Quando tu passa a imagem, ele entende que é o cosseno da imagem. Então, não tem muito problema ali nesse processo, tá? Depois, a gente vai multiplicar. Então, multiply. Quem? O slope. E eu quero aqui calcular também o seno do slope. Beleza. Aqui eu fecho esse parêntese e aqui eu vou dar mais uma multiplicação. Multiply. Né? Vou chamar então a elevação. Multiply elevation. E eu quero aqui o seno também dessa elevação. Sim. O seno dessa elevação, tá? Aí, além disso, eu quero também uma adição, ADD. Vou quebrar aqui.
para a gente poder continuar aqui, senão vai ficar muito grande, tá? Vou add uma adição do Zenith, que no caso é elevação. Add image. Aí ele lá pede uma imagem, então o elevation. E esse elevation eu quero com o cosseno da imagem. Beleza. Aqui nesse ponto eu vou ainda multiplicar, né, o cosseno. Eu vou multiplicar, ponto multiply, milis não, doido. Multiply. Vou multiplicar pelo slope. Você multiplicar o slope, ponto, e o cosseno dele. Tranquilo. Feito isso aqui, então, deixa eu só ver aqui, abriu. Tá? Ponto e vírgula. O que ele está dizendo aqui? Tem um a mais ou tem um a menos? Azimuth, subtract, aspect, cosseno. Tem aqui, ó. Bem aqui tem um a mais. Né? Que é o slope, é o seno do slope que eu quero. Elevation, multiply, o seno da elevação, beleza. Adiciono o cosseno da elevação, multiplica pelo cosseno do slope. Então, subtrai o aspect. Aí, calcula dessa subtração o cosseno e multiplica pelo seno do slope. Depois, multiplica pelo seno da elevação e adiciona o cosseno da elevação. E, por fim, multiplica pelo cosseno do slope. É isso. Tá? Feito isso aqui, então, a gente vai... Aqui eu não preciso. A gente vai agora pedir para criar, porque tanto ali no azimuth quanto na elevação, eu não dei valores para ele. Né? Eu preciso dar valores para ele. Então, eu vou criar uma variável aqui fora. Vou chamar essa variável de azimuth. Não posso chamar de azimuth igual como está ali em cima, que senão dá problema. E vou criar aqui como se fosse uma image. Como se fosse, não é, né? Uma image. E aqui dentro eu passo o valor para ela. Então, lá em cima eu botei 50. Vamos botar 50 aqui também. E nessa mesma pegada, nós vamos criar aqui embaixo uma variável que eu vou chamar de... Deixa eu descer mais aqui para vocês verem. Vou deixar a fórmula ainda ali. Aqui vai ser a elevação, ou zenith. Zen. Está todo mundo zen. Nem precisava criar esse zen, porque a ideia da entrada... Ah, não, precisa agora porque eu estou recriando a fórmula, tá? Então, se eu estou recriando a fórmula, ele não tem mais o default. A não ser que eu tivesse botado aqui em cima, por default, ser 50 e 45. Mas aí isso impede com que, na hora que eu precise testar, né, eu tenha que mexer na função e não fora dela. Então, é melhor fazer aqui fora. 45 vai ser o valor que está lá por default, tá? Feito isso, eu vou agora criar a variável highShade, beleza? E ela vai ser igual a... Agora eu vou chamar essa função, tá? Essa função. Ó, aqui eu vou, para diferenciar, eu vou botar isso aqui com H maiúsculo. Estou chamando essa função e essa função ela recebe, né, ali o den, recebe o den, então está aqui ele, Ctrl C, Ctrl V, e ela recebe também o ASI e o zen. ASI e o zen, beleza? É tudo isso aqui que ela recebe. Feito isso aqui, agora eu vou pedir para ver, né? Então, map add layer, e o que eu quero ver é esse highShade grandão aqui. Vamos botar ele assim, já para ficar tudo bonitinho. Vamos botar aqui também. Lá eu mudei, não é? Aqui tá mudado. E aqui tá ok. Beleza? Vamos rodar para ver se funcionou, né? Essa nossa fórmula aqui. Então, ó, tá vindo ele aqui. Esse é o DEM. Vamos tirar ele. Esse é o highShield criado direto no GE. E esse aí, por fim, é o outro highShield criado aqui dentro da brincadeira. Se eu clicar agora aqui, eu vou ver 3
valores diferentes, né? Ó, então aqui eu tenho uma constante, aqui eu tenho o high shade me dando um valor inteiro, aqui sim eu tenho uma constante, era o que eu queria, né? Esse valor da constante, e ele vai estar geralmente entre 0 e 1. Então, ó, 0 e 1. Então aqui eu posso vir e colocar no menor valor, geralmente vai estar aqui em 0,4, e o maior valor vai estar em 1 mesmo. E aí eu dou um apply. Beleza, tá? Então aqui está ele. Quando a gente olha isso aqui, aparentemente não tem muita diferença, né? Se eu der aqui no high shade um 100%, né? Aplicar, ok? Eu vou ter aqui um, aqui o outro, aqui um, aqui o outro. Posso dar até menos aqui para ficar mais parecido, vamos dizer assim, né? Então aqui um, aqui o outro. Piorou, né? No 100% estava melhor. Volta aqui no 100%. Beleza. E aí o que vocês vão ver agora, que é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, é que em algumas feições, esse high shade aqui, ele perde informação. Esse aqui, que foi feito pelo GE, ele perde informação. E esse aqui, ele ganha informação, tá? Então, olha, por exemplo, aqui nessas pontas, deixa eu fazer bem rápido aqui para a gente poder ver, né? Ó, bem aqui, ó, nesse pontinho, bem aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Percebe que aqui, ó, no high shade do geral, do GE normal, essa parte aqui, ó, essa feição aqui na borda, a gente não consegue enxergar muito bem ela, né? Mas na hora em que eu aplico aqui o shade com essa fórmula, ó, ele define bem o final dela, né? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, tá? Aqui em cima, ó, que a gente parece que tem, né, um desnível mais para baixo aqui e tal. Mas aí, quando a gente vem aqui em cima e a gente aplica o high shade, a gente percebe que tem uma fratura aqui e tem uma descidinha. Então, esses processos de fratura, esses processos de, vamos dizer assim, descontinuidade da forma, né? Isso a gente ganha bastante. A mesma coisa aqui, ó, né? Essa parte aqui eu não tenho muita perspectiva dela, porque ele estoura tudo. Por mais que eu tente botar aqui com um nível mais menos apertado, vamos dizer assim, né? Até usando aqui, de repente, um desvio padrão, né? Ele ainda assim tem diferença, né? Ó, você percebe ali, ó, que a bordinha aqui, ó, né? Essas bordinhas, elas desaparecem quando a gente faz direto por ele. E aqui, ó, né? Ó, toda essa rugosidade aqui da borda, ó, tá vendo? Ela desaparece. Ah, Sadek, mas poxa, pelo nível de construção que a gente teve, olha, aqui dentro tá animal, né? Para ver, ó, a diferença. Percebe que some muita coisa e quando eu aplico o que a gente fez com a fórmula, ele aparece, né? Todos esses lineamentos aqui. Então, vocês podem dizer assim, ah, Sadek, mas é muito pouco que tem, né, de diferença, né? Olha só aqui nessa feição aqui também, ó, tá? Olha lá, ó, tá? É muito pouco, mas esses detalhezinhos, na hora de você construir o seu modelo digital de elevação e associar isso a um dado, sei lá, uma outra imagem, né? Ele vai fazer muita diferença, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu fiz um dia desse um mapa geológico rapidinho, só para ver. Tá aqui ele. Pode crer. Importar. Tá, vou pegar ele aqui assim mesmo. Vamos botar ele embaixo de tudo ou em cima de tudo. Tanto faz. Aqui. E eu vou pedir para ver ele. Tá. É o imagem. Sai. Imagem. E aqui é o geológico. Tá. E aqui eu vou apagar. Não sei se ele tá... Eu só tenho... Acho que isso aqui é só para o estado do Pará. Geológico, acho que é só para o estado do Pará. Mas eu nem recortei, nem tirei nada. Só para a gente ver mesmo. Então, bora aplicar de novo. Aqui eu vou botar o mínimo em 0,4 e o máximo igual a 1. Beleza? Para quando a gente rodar ele já está prontinho. Vou apagar o DEM. O DEM. Aqui vamos botar ele como false.
false. Run de novo. Beleza. Então lá vem o high shade, o meu, né? O do GE, deixa eu colocar aqui, GE, high shade, GE. Aí eu boto assim, fica mais bonito para vocês entenderem o que está acontecendo. High shade do GE, então esse aí é o high shade GE, esse aqui é o high shade meu, tá? Então vou tirar aqui o do GE, esse é o meu, e aí entrou aqui o geológico, que eu não sei aonde ele foi parar. Tá só para o estado do Pará, se eu não estou enganado. Aqui eu já estou lá para... tá aqui ele. Tá? Então aqui eu vou dar um zoom para chegar aqui em alguma feição. Beleza. Ele está por cima de todo mundo, então a gente dá um desfoque nele aqui. Eu só tenho aqui ele para o estado do Pará, então se vocês tiverem aí para outras áreas, fiquem à vontade para usar, né, em outras áreas. Ó. Então, com esses detalhezinhos, fica muito mais agradável até para achar, por exemplo, esses lineamentos, tá? Que o mapa apresenta ali para a gente, ó, tá? Então aqui, ó, apresenta um lineamento legal, né? Aqui não é lineamento, tá? Isso aqui é desflorestamento. Teve uma retirada de cobertura vegetal aqui, e aqui sim é o lineamento. Aí, quando vem aqui no mapa, ele mostra pra gente lá o lineamentozinho bonitinho. Ó, aqui também tem um lineamento, uma descontinuidade, né? Se eu for olhar aqui, ó, você percebe aqui o recorte, tá? Percebe o recorte e fica legal, tá? Vamos tirar esse aqui agora e vamos botar esse. Vamos aplicar aqui o 3, foi um que ficou bom, né? Aplicar, ok, pronto, tá lá ele. E aí agora, vamos tirar e pôr, tirar e pôr, tirar e pôr, tá? Então, duas formas aí de fazer, uma direto pelo GE, que é rápido, é fácil, mas perde ali um pouco de detalhe de borda, tá? E um outro aqui pela fórmula, né, que dá essa condição aí para a imagem mais de maior detalhe, de borda, de descontinuidade. Então, aqui fica aí para vocês essa dica, né? Ó, por exemplo, aqui a gente não via esse quebradinho aqui, ó, tá? Esse quebradinho que aparece bem aqui, ó, ele não vai mostrar, tá vendo? No high shade direto do GE, ó, não aparece quase. Tá? Pode ser um problema de contraste? Pode ser. De repente, se eu ajeitar aqui o contraste, eu até consigo ver. Mas esse aqui, como ele já sai irradiando, já sai normalizado, é muito mais fácil de trabalhar. E uma vez que a função está criada, mano, aí não precisa mais ter problema nenhum, né? É só modificar as coisas mais simples. Se quiser trocar ângulo de azimuth, basta vir aqui e botar outro ângulo, sei lá, 60. Tá? 60. E aí, manda executar de novo. Dei um chutezinho aqui na câmera. Lá vai ele. Deixa eu tirar aqui o geológico. Tá? Então agora eu tô com um com 60 e um com 45. Um com 50. Ó, 50, 60. 50, 60. 50, 60. Tá? Então aqui, ó, vocês percebem lá que essas áreas elas aparecem de forma mais efetiva, tá? No de 60 ali. Posso voltar aqui, mudar de volta isso aqui para 55. 55, uma boa medida aí, tá no meio entre 50 e 60. Run, apago o geológico. Então tá aí. Vocês podem decidir aí o que vocês acham que ficou melhor para os dados de vocês. Se velocidade, né? Velocidade na construção, ou se detalhe na construção, certo? Bem, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Tem vários outros vídeos aí na nossa playlist, então dá uma olhada aí neles, vai comentando com a gente o que vocês querem ver, quais são os problemas que vocês estão tendo por aí, se a gente acha alguma solução por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tem outros vídeos na tela também, fiquem à vontade, eu vou deixar uns vídeos aí bem legais aí para vocês. E era isso. Um abraço e a gente se vê por aí.